Como surgiu a humanidade, por que o homem existe, mas a grande pergunta que permeia a humanidade e a filosofia é qual o sentido da nossa existência? Esse questionamento, quando a gente olha para dentro da filosofia, a gente pode entrar em diversos pontos divergentes, convergentes e até próximos, né? A questão do sentido da vida, né? Talvez essa pergunta ela não esteja só na condição da filosofia acadêmica, mas na filosofia de vida, na conversa cotidiana, na conversa na mesa do bar. Em algum momento a gente sempre se questiona por que a gente está aqui, né? Qual é o motivo da gente estar onde a gente está, porque a gente nasceu num tempo que a gente nasceu, num período que a gente nasceu, num local onde a gente nasceu, na família, e a gente convive com as pessoas que a gente vive. Essa pergunta ela sempre está presente em algum momento, talvez em momentos delicados, em crises existenciais, mas também ela é uma pergunta que abrange, né, vários pontos de vista dentro do conceito filosófico. Se a gente olhar por um grande tempo, né, a filosofia ela não quis se preocupar sobre o nosso sentido, né, sobre a nossa condição de por que existir, né, para que a gente está existindo na verdade. Por muito tempo a filosofia se preocupou em como que a gente surgiu, né, como é que a gente está aqui em algum momento. E essas respostas ela sempre teve presente e direcionada por um processo religioso, mitológico, né? Se a gente olha para toda a humanidade, a condição da mitologia, né, dos deuses, ela sempre teve norteando a nossa existência, desde o como a gente surgiu e para que a gente existe, né? Até a Idade Medieval, os deuses nortearam muito essa condição da nossa existência. Então, não foi uma coisa que a filosofia se preocupou muito, né? Se a gente olha lá na Grécia Antiga, né, onde a gente tem ali o berço, né, da nossa civilização, ou o berço da filosofia, como a gente conhece, a gente vai ver que os deuses, né, os Zeus, entre outros, vão estar responsáveis pela nossa existência e vão definir qual é o nosso papel dentro dessa existência. Não vai ser diferente no cristianismo, né? A nossa existência ela está predestinada pelo nosso Criador, né? Por esse Deus que vai ser onipresente, onipotente e que vai cuidar de tudo e que, claro, que ele vai dar uma liberdade para a gente, vai dar a condição da gente escolher, né? O livre-arbítrio. Só que a escolha correta seria aquela escolha que a gente caminha junto dele, né? Junto desse Deus. Mas chegar um momento na humanidade, ali pelo período do século XVIII para o XIX, onde Nietzsche vai dizer que a gente se a gente afunda no niilismo, né? Num período onde a gente começa a abandonar as nossas crenças. É, é um período que, se a gente for tratar por Nietzsche, a gente vai entender que seria ali aquele período da morte de Deus. Mas não na morte de Deus, literalmente. Não é quer dizer que a gente vai deixar de acreditar em Deus. Só que Deus ele não vai ser mais a, não vai ter mais a responsabilidade de mudar a nossa existência, porque naquele período a gente começa a entender que o nosso mundo, né, a nossa vida, ela é um resultado das nossas ações dentro dela. Então a ciência ela ganha uma grande força, mas tem outra coisa que ganha muita força que é a política, né? A política ela se torna algo extremamente importante porque é a partir dali que a gente vai ter uma condição de transformação. Mas a questão é que naquele momento a gente tem a ideia metafísica, né? A ideia divina um pouco abandonando o nosso destino, né? A nossa existência. E a filosofia, a partir da metade do século XIX, ela me traz uma visão da nossa existência, ou do sentido dessa nossa existência, que por muitas pessoas é vista de forma pessimista, mas por outras vistos de algo fabuloso, porque me traz uma possibilidade.
Possibilidade que é algo extremamente importante quando a gente quer ter esperança de alguma coisa. É a possibilidade, na verdade, é a possibilidade que nos traz esperança. A partir do momento que a gente perde alguma possibilidade ou não tem possibilidade de nada, a esperança ela deixa de existir. Então, quando a gente pensa ali no século XIX, né, com o niilismo de Nietzsche, com o início do existencialismo, do pensamento do Kierkegaard, vindo com a filosofia do absurdo, o pensamento absurdo, a literatura absurda do Dostoiévski, entre outros, a gente percebe que a existência humana ela está simplesmente direcionada a uma vida que não tem sentido. Isso quer dizer que a gente não tem sentido nenhum em viver. A gente vive porque simplesmente é uma reprodução natural, biológica da nossa existência, né? É algo natural. A gente nasce, a gente reproduz e a gente morre. E isso é um conceito natural que existe com todos os outros animais. E talvez seja isso que a gente não entenda, que a gente também é um animal como todos os outros. Então, como todos os outros animais, a sua existência ela é baseada apenas nisso, a do homem também seria. Então, quando a gente vê no pensamento, né, principalmente no século XX, no pensamento existencialista, seja do Heidegger, seja do Sartre, da Simone, do Albert Camus, a gente vê que o homem ele não tem sentido nenhum de sua existência, ele simplesmente é jogado nesse mundo, né? E dentro desse mundo ele tem que viver, ele tem que existir e ele tem que existir de uma forma que continue tendo vontade de existir, porque a gente tem que lembrar lá no pensamento de Nietzsche que nós existimos e nós continuamos a existir porque nós temos vontade, né? O homem é feito de vontade, de potência. E quando a gente perde essa vontade de existir, essa vontade de potência, a gente deixa de existir literalmente, a gente morre, né? A gente morre ou literalmente ou a gente morre de uma perspectiva não literal, né? E a gente só está fazendo peso, né, num plano terreno. E a gente não está aproveitando a ideia da vida. Então, quando a gente pensa que a nossa vida não tem sentido, ela talvez seja de uma forma desesperadora. Mas é porque a gente pensa na ideia de Heidegger, que é a partir dessa não ter sentido na nossa vida que a gente abre um leque de possibilidades de criar sentidos variados para a nossa vida. E esses sentidos eles podem mudar, né? De dia a dia, do mês, do ano. Isso quer dizer que nós podemos reiniciar e voltar e começar e buscar novos sentidos a cada vez que nós perdemos ou não queremos ou simplesmente desistimos daquele sentido que nós escolhemos em algum momento. Porque, segundo Sartre, a nossa vida é feita de escolha. Só que escolher não é fácil, né? Então, a partir dessa possibilidade, a gente consegue ter uma condição de criar sentidos para a nossa existência, né? Segundo uma frase que o historiador, o pensador brasileiro Leandro Carnal uma vez disse, o problema do homem, talvez, de entender a vida é que ele não alcançou a morte ainda. Talvez a vida ela só vai ser compreendida e entendida e esse sentido ele só vai ser alcançado a partir do momento que o homem alcança esse período da morte. E como Heidegger diz, o homem ele é um ser a caminhar à morte, né? Porque tudo que nós fazemos, ela simplesmente está aproximando do fim da nossa existência. E só quando a gente chegar nesse fim é que a gente vai entender qual realmente foi o sentido que a gente viveu. Esses e outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.